Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Rádio Luz, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom pessoal, hoje eu vim trazer um conhecimento espiritual novo, né? Que vai deixar muita gente, eu acredito que vai deixar muita gente perplexa, né? De boca aberta, mas a gente tem que estar preparado para o novo, né? Porque o conhecimento ele é infinito. Então, muitas coisas a gente acha que não existe, que não é real, existe e é real, né? Então, hoje eu vim compartilhar um conhecimento que eu tenho, que é da quarta morte do espírito. Isso mesmo, a quarta morte do espírito. Nós sabemos que basicamente possuímos nosso espírito a passar por quatro, entre aspas, morte, que não é uma morte propriamente dita. É o descarte de determinados veículos de manifestação da nossa consciência, né? Primeira morte é a do corpo físico, certo? Aí depois vem a segunda morte, quando nós perdemos o corpo astral, seja pela evolução ou pela involução, né? Que é no caso aí dos ovoides, né? Que perderam seu corpo astral temporariamente. E tem aqueles que perderam seu corpo astral por adquirir, né, um bom nível de evolução espiritual. Depois vem a terceira morte, que é o reset do espírito, que tem um vídeo aqui que eu falo sobre o reset do espírito, o que ele é, como ele funciona e para que ele serve, né? Para que ele existe. O reset do espírito é a terceira morte, né? E existe a quarta morte e a última, que é a pior de todas. Inclusive a terceira morte existe para evitar a quarta morte. E qual é a quarta morte? É o espírito perder a sua individualidade, isso mesmo. Quando o espírito ele perde a sua individualidade. O que é a individualidade? É aquela parte, né, que sustenta nosso ego, nosso eu particular, o eu individual, né? Por exemplo, nós sabemos que na última instância, nós somos uma única consciência, mas porém individualizados por parte, né? Por núcleos de consciência. Então, porque a consciência ela não precisa ser individual, ela pode ser coletiva. E cada um de nós tem nossa individualidade particular, né? Sentimentos, pensamentos, desejos e atitude, né? Então a quarta morte, ela justamente é quando o espírito ele chega ao extremo de perder sua individualidade. E como é que ele perde a sua individualidade? Existe um corpo que na apometria nós chamamos de corpo búdico. É esse corpo que vai sustentar, que verdadeiramente sustenta a nossa individualidade. E esse corpo ele é formado de matéria cósmica. Por isso que os espíritos que já vivem em corpo búdico são chamados de consciências cósmicas. Ou seja, são consciências que já transcenderam o mental superior ou abstrato. Então esse corpo búdico, que é feito de matéria cósmica, é o que sustenta a nossa individualidade. Ele é como se fosse uma película bem fina, na forma globular, né? Quem já teve experiência de projeção mental sabe do que eu estou falando, né? Parece que você está dentro de uma esfera, né? Fina de pura energia cósmica, né? Quem já teve experiência de projeção mental sabe do que eu estou falando. Eu já tive experiência de projeção mental, inclusive está até no canal aqui. Então, o que acontece? Para o espírito ele chegar à quarta morte do espírito, são aqueles espíritos que adquiriram uma enorme quantidade de karmas. A quarta morte ela é parecida com a terceira morte, que é o reset do espírito. Então, o que acontece?
Existem determinados espíritos que atingiram tanto karma, adquiriram uma quantidade de karma tão grande, tão violenta, que acontece? Esses espíritos, para não correr o risco de perder a sua individualidade, eles criaram-se a terceira morte, que é o reset do espírito, né? Que eu já expliquei, que não vê no caso aqui o vídeo. Né? Quem quiser saber mais sobre o reset do espírito, que é a terceira morte, pode pesquisar aqui no canal, que tem um vídeo explicando de forma mais detalhada o que é a terceira morte. A quarta morte é quando o espírito ele perde a sua individualidade. Então o que acontece? Quando o espírito ele comete um crime, ele cria um karma. O karma é um registro, é um quanto de memória negativa. Então aquilo ali pesa no corpo búdico. Ele não é absorvido pelo corpo búdico, ele fica do lado de fora, preso magneticamente no corpo búdico. Ele fica meio que pairando em torno do corpo búdico, como uma mancha escura, dependendo do karma. Por exemplo, uma pessoa que mata uma pessoa, esse registro ele tem uma cor avermelhada, né? Um vermelho sangue. Né? Quando a gente comete suicídio, por exemplo, ele tem uma coloração negra, né? Cor escura. Então o que acontece? Então quando a gente vai cometendo muitos crimes, a gente vai acumulando esses karmas do lado de fora do corpo búdico, e isso vai pesando cada vez mais esses karma, né? Então ele vai acumulando tanto karma, né? Como eu já dei o exemplo lá da terceira morte, que é quando o espírito ele adquire um karma tão violento que ele precisa ser resetado para não correr o risco de sofrer a quarta morte, que é a perda da nossa individualidade. Então o que acontece? O espírito ele vai adquirindo karma por cima de karma, um karma tão violento, tão grande, tão pesado, que o karma é tão pesado que acaba rompendo o corpo búdico, né? E para vocês terem uma noção melhor do que eu estou falando, imagina uma bexiga, certo? Imagina uma bexiga. Imagina que cada karma que você adquire é como se você colocasse uma bolinha de gude dentro desse balão. Então o que acontece? Se você colocar muita bolinha de gude nesse balão, ele vai ficando cada vez mais pesado, né, para baixo. Vai colocando, vai chegar a hora que ele vai ficar tão pesado de tanta bolinha de gude, que ele vai vai romper, vai rasgar aquele balão, né mesmo? Então, de forma simplificada, é isso que acontece com o nosso corpo búdico. Imagina o nosso corpo búdico como uma esfera e o karma como se fosse uma bolinha de gude, uma bolinha de chumbo presa embaixo desse corpo, pesando, né? Então vai meio que esticando, né, o corpo búdico. E isso vai, conforme ele vai acumulando karma por cima de karmas cada vez mais violentos, mais pesados, esse peso vai só aumentando. Daí vem aquela expressão, peso na consciência. Então vai aumentar. Então o que acontece? Os espíritos estão vendo que aquele espírito não vai parar de adquirir karma e tá chegando ao extremo de perder sua individualidade através da quarta morte. Eles pegam esse espírito, né, contra o seu livre-arbítrio, e pega ele e faz ele passar pela terceira morte, que é o reset do espírito, onde ele vai ter toda a sua memória que ele adquiriu no reino hominal apagada, para poder ele escapar da quarta morte, que é ele perder a sua individualidade. Infelizmente, existem espíritos no universo que chegaram a esse extremo. São raríssimos os casos, né? Porque a maioria que chega a esse ponto são resetados. Mas sempre tem aquele mais renitente, né? Que por ser mais conhecimento, mais poder mental, que acaba não lutando contra esse reset de alguma forma e continua praticando seus crimes, e chegando ao extremo de adquirir tanto karma pesado que, infelizmente, tiveram seu corpo búdico rompido, fazendo assim com que eles perdessem a sua individualidade e acabando sendo aí absorvido pelo rio das consciências, a qual podemos denominar princípio de vida.
onde ele vai ter que reiniciar do zero mesmo. Ele não vai voltar para o reino nominal da estaca zero, né? Que acontece quando passamos pela terceira morte, né? Que tem todas as nossas memórias apagadas e retornamos novamente a nossa caminhada no reino nominal do zero. E essa não, quando ele perde a sua individualidade, ele perde todo sua evolução, todo o seu conhecimento, toda a sua informação de evolução. Então é como se ele retornasse ao rio, né, das consciências, onde ele vai ter que passar por todo um processo, ele vai recomeçar no reino mineral, desprovido de todos os seus corpos, ele vai ter só aquele princípio de vidro. De tão primitivo que é, que nem duplo etérico não vai ter. Ele perdeu tudo, literalmente, tudo. Não tem mais corpo astral, não tem corpo mental, não tem mais nada, é só aquela partícula que nós denominamos princípio de vida. Então é isso, pessoal, que eu queria compartilhar com vocês. Esse é um conhecimento novo, né, que vocês não vão encontrar em lugar nenhum, que é sobre a quarta morte do espírito, né? Reforçando, a primeira morte é quando perdemos corpo físico, a segunda quando perdemos corpo astral, a terceira é quando a gente é resetado, né? Através do reset do espírito, para assim evitar a tão temida quarta morte, que é aí quando o espírito ele perde a sua individualidade, né? Se um espírito ortodoxo ouvir uma mensagem dessa, vai dizer que isso é impossível, que isso não existe. Gente, tudo no universo é possível, tudo, né? Tudo é possível. A gente, como eu sempre falo, a gente tem que estar de mente e coração aberto. Como é que eu vou saber se isso é verdade? Só você sentir no coração. Se você sentir no coração que é verdade, então pode acreditar que é verdade, porque a nossa mente pode mentir para nós, mas o coração ele é sempre fiel a nós. Então, meus irmãos, muito obrigado. Deixe o like, por favor, comente o que vocês acharam e até a próxima vídeo. Fique com Deus.